Regina, que alegria ter você nesse programa. A gente não se vê há tanto tempo. Eu me lembro que foi uma última vez, foi lá na Broadway. E eu estou vendo o seu rosto aqui, eu não estou vendo nenhuma marca de violência. Você apanhou muito lá dos defensores do Mink? Virtualmente foi uma sova. Eu era para estar de cama. Não, não é verdade. A defesa foi tão veemente, tão forte, que valeu a pena. As escoriações das radicalizações. Não, tô legal, tô bem, tô ótimo. Na sua avaliação, você acha que você foi bem defendida? Acho que sim. E não teria entrado nessa se eu não tivesse essa certeza, né? Porque o país mudou muito, né? Então eu senti a força das últimas manifestações e falei, bom, o país está mudando. Então eu agora me dá vontade de me expressar, sabe? De voltar a ser a cidadã que eu fui criada para ser, né? Mas, Regina, machuca? Quer dizer, você fica Não é seu ferida? primeiro envolvimento em política, hein? Você se sente ferida por essas coisas ou você tira de letra? Porque há muito tempo você enfrenta a máquina de propaganda petista, né? Ela não é uma briga recente. Não é uma novidade na minha vida, não. Não é uma novidade na minha vida. Mas é algo que fere ou você realmente não tem... Fere, assusta, é péssimo. E essa polarização, ela aumentou muito nos últimos tempos, né? Teve uma fase nos últimos anos, depois de 2002, em que parecia que não tinha acontecido o que aconteceu comigo, enfim. Então, não havia essa polarização, entendeu? Convivíamos todos, pensando diferente, entendeu? Na diversidade de opiniões, de propostas para o país, maravilhosamente bem. Nos últimos tempos é que complicou bastante. E o que aconteceu em 2002? Eu votei no primeiro turno, no Serra, e eu não sou PSDB, eu nunca fui filiada ao PSDB, mas naquela época me parecia que era o melhor candidato, embora eu acho que partido é uma coisa muito complicada para aderir inteiramente, né, a ele. Eu tenho uma imagem interessante sobre 2002. Depois de votar no primeiro turno, eu tinha acabado uma novela 15 dias antes da votação do primeiro turno e eu dei uma viajada para dar uma espairecida, para descansar, assim, coisa que artista gosta de fazer, ver outros espetáculos em outros lugares. Foi bem legal. E o que acontece é que quando eu voltei, eu percebi nas pesquisas que havia um perigo iminente do Lula vencer as eleições e eu fiquei muito assustada com isso, né? Só que eu não vi a situação de um modo grande, holístico, embasado. Eu cheguei emocionada e fui convidada logo para dar um depoimento para a campanha do segundo turno. E eu aceitei, porque eu tive um impulso, que, aliás, eu tenho tentado me controlar, mas, na verdade, eu sou impulsiva, sou uma atriz, tenho sentimentos, vivo de emoções, e eu queria dizer o que eu estava achando naquele momento. Eu estou com medo. E fui lá e disse, eu estou com medo. E a sensação que eu olho para trás hoje é como se eu tivesse... Sabe aqueles anúncios que tem nas portas dos elevadores, dizendo assim, antes de entrar no elevador, veja se ele se encontra nesse andar. A sensação que eu tenho é que eu abri uma porta e entrei e o elevador não estava. Ele já tinha descido. Ele estava lá no fundo e eu me despenquei no vácuo. Que medo! O Brasil despencou, Regina, o Brasil. Eu caí. Não, você não, o país inteiro caiu. O país inteiro caiu junto comigo, no poço do elevador. Regina, eu recentemente estive em Cuba gravando meu outro programa. Eu fiquei muito chocado com o poder das novelas lá, né? E eu diria que talvez a novela mais icônica em Cuba tenha sido a Vale Tudo. Você era a protagonista, Raquel, que inclusive abria um negócio numa época de crise, de comida a domicílio. Hoje em dia, um tipo de restaurante em Cuba é chamado paladar, são vários paladares em Cuba.
E, invariavelmente, toda vez que eu falava da novela, alguém falava, como no mundo árabe você fala de futebol, todo mundo abre um sorriso. Em Cuba você fala de novela, todo mundo abre um sorriso. A gente começava falando da Raquel, sua personagem, e eles terminavam a conversa falando da Regina Duarte. E sempre falavam, Regina Duarte, aquela que não gosta do Lula, ou aquela que não gosta do Fidel. Até que ponto você quer ser reconhecida pelo seu talento como atriz? E até que ponto você quer ser conhecida pelo seu ativismo político? Não, eu quero ser conhecida pela atriz que eu sou, entendeu? E pela missão social que eu acredito que o meu ofício contenha. Tudo é consequência, tudo é político e, ao mesmo tempo, na verdade, Cuba eu sou amada em Cuba, eu sou amada em Portugal, eu sou amada na Rússia. Olha que louco! Teve uma fase que as correspondências, o maior número de correspondências que eu recebia era de Cuba, Angola, Lisboa, né, Portugal, e Moscou. Na fase ainda em que os fãs escreviam cartas. Né? Você já pode ser representante da Odebrecht. Regina, você acabou de falar da função social que tem a sua profissão. Eu queria tocar nessa polêmica recente na questão do Ministério da Cultura. A esquerda, basicamente, se colocou contra o fim do Ministério da Cultura como, em primeiro lugar, que isso represente menos para a cultura. E a parte que eu não entendo são duas. A primeira, eu acho sim que cultura, e mais do que isso, arte, de uma forma mais ampla, tem uma função social e, mais do que social, educacional. E eu acho que é por isso que ela tinha que estar no Ministério da Educação. A educação, na hora que ela fica separada do que é criação do novo, que é o que a arte faz, ela é meramente educação industrializada. Será que não é melhor para a educação e para a cultura que elas estejam juntas? Eu adoraria, porque eu sou uma geração que fez cultura hospedada no MEC, que era Ministério de Educação e Cultura. É assim que eu conheci. Depois é que veio o MINC, mas, na verdade, eu acho que não importa em que edifício, em que prédio, em que contexto a cultura possa estar. O que importa é se ela funciona. E se ela funciona para quem a patrocina. Porque quem a patrocina não é um investidor de cultura. Não é um investidor da empresa, do marketing de uma empresa, entendeu, grande, porque para ter 4% para investir em cultura, né, que é o que pode abater do imposto de renda, você precisa ser enorme. Que, aliás, isso é uma perversão também da história. Os pequenos empresários que não têm 4% para abater do seu imposto de renda, eles não podem participar do jogo cultural do país. Não é uma loucura? Se eu pudesse abater 40%... eu apoiaria uma escola de dança ou de música na creche do meu bairro. Se eu fosse um posto de gasolina... Ai, não, posto de gasolina... Regina? Não. Diga, Lucas. Ô, Ricardo, Regina, você sabe que os próprios funcionários do Ministério da Cultura concordam com vocês. Numa assembleia em agosto do ano passado, eles, funcionários do Ministério da Cultura, votaram a favor da extinção do Ministério e de ser anexado ao Ministério da Educação. Mas Diga, eu Caio. não vou tão longe. Regina, você começou a levar muito tapa desde quinta-feira, quando na Folha saiu a reportagem que você é a velha senhora atrás de grana, através da Lei Rouanet, para a sua peça, né? Então, não, essa aí era meio hipócrita, etc, etc. Agora, eu queria lembrar o seguinte, nos anos 80, quando você fez Malu Mulher, você também tomou muito tapa da ala conservadora da sociedade, ou seja, que tapa dói mais, da esquerda ou dos conservadores? Você levou de todos os lados. E aí? Olha, aí tem tanta coisa, né, que eu gostaria de me deter, mas eu vou pegar essa última que você falou. As mulheres abraçaram Malu eufóricas, felizes de ter uma porta-voz, entendeu? Dos seus anseios de libertação de um casamento falido. Quem ficou bravo e bateu em mim muito na ponte aérea foram os homens, cujos casamentos estavam a perigo e que eles achavam que Malu poderia, entendeu? Subverter suas mulheres e estimulá-las ao divórcio, né? Bom, eu não tenho culpa da fragilidade daqueles casamentos, mas eu recebi muito cara que olhava para mim e dizia assim: ó, na minha casa você não entra, viu? Eu proíbo minha família de ver seu programa subversivo.
Eu, bom, ok, fica à vontade, sabe? Mas, Regina, qual tapa que dói mais? O da esquerda ou da direita? Eu sou pelo amor, eu sou pela liberdade de expressão, respeito à expressão do diferente. Então, eu acho que tudo dói. Venha da esquerda, venha da direita. Tapa não é legal, né? Porque tapa a gente sabe para onde que leva, né? Eu concordo com você que a reação que você espera, a reação que você gostaria, talvez não seja essa. Mas o que para mim isso mostra é que o que você está falando está fazendo as pessoas sentirem, pensarem e, por consequência, reagirem. Isso eu acho ótimo. Aliás, isso é um sinal dos novos tempos, né? A volta de reflexões sobre o país, porque eu acho que, por exemplo, as oposições nos últimos anos ficaram muito silenciosas, e eu acho que o que foi acontecendo no país é responsabilidade da nação inteira e das oposições, que poderiam ter questionado muitas coisas antes, não esperar o país chegar ao estado em que chegou. Acho que a hora é de agarrar essa oportunidade de cidadania, né, que se oferece nesse momento para discutir questões importantes sobre a Lei Rouanet, a importância dela, o que funciona, o que não funciona na lei, onde é que ela fica perversa. Aliás, já falei um pouquinho disso aqui, quer dizer, só os grandes empresários têm direito a brincar com a lei, entendeu? Usando grandes nomes, grandes espetáculos, e os pequenos, que poderiam também fazer parte desse jogo de estimular a cultura no país, estão fora da jogada. Mas se eles pudessem descontar 40%, estou chutando alto, né? Bastante. 25%. Se eles pudessem fazer isso, ia faltar dinheiro para outras coisas. 25%. Última pergunta, nosso tempo estourou. Você faria a presidenta afastada Dilma? Você fazia um papel dela no filme, na televisão, no teatro? Não, eu não me sinto capaz de interpretar um personagem tão complexo e tão misterioso assim. Tão detestado. A atriz mais amada do Brasil vai interpretar a figura política mais detestada. Não, é que ali eu precisava ter um entendimento maior desse ser humano, entendeu? Vamos esquecer quem é, né? Você já entendeu. Existe um Olha ser aqui, humano, né? Infelizmente, nosso tempo estourou. Um beijo grande, obrigado. E depois de mais gente, um obrigada, take do parabéns. Pedro... Ó, tô muito honrada de estar aqui, hein? Obrigada. Maravilha. Tô com medo. Faz tempo que eu não tive sentimento. Porque eu sinto que o Brasil, nessa eleição, corre o risco de perder toda a estabilidade que já foi conquistada. Eu sei que muita coisa não foi feita, mas também tem muita coisa boa que já foi realizada. Não dá pra ir tudo pra lata do lixo. Nós temos 2 candidatos a presidente. Um eu conheço, é o Serra. É o homem dos genéricos, do combate à AIDS. O outro, eu achava que conhecia, mas hoje eu não reconheço mais. Tudo que ele dizia mudou muito. Isso dá medo na gente. Outra coisa que dá medo é a volta da inflação desenfreada. Lembra? 80% ao mês. O futuro presidente vai ter que enfrentar a pressão da política nacional e internacional. E vem muita pressão por aí. É por isso que eu vou votar no Serra. Que me dá segurança. Porque dele eu sei o que esperar. Por isso eu voto 45, voto Serra e voto sem medo.